Olá, meu nome é Carla Braga. Se você está assistindo esse vídeo em abril de 2020, certamente você está aí de cabelo em pé com a crise econômica gerada pela pandemia da Covid-19. Então, não sai daí que hoje eu vou trazer 5 medidas que você pode adotar de imediato para dar um respiro nas suas finanças. Vamos lá? Como ponto número 1, eu queria falar da situação de quem paga aluguel. Se você paga aluguel e está com dificuldade de pagar essa parcela por conta da redução dos seus rendimentos provocadas por essa crise econômica e pelo isolamento social, é muito importante que você procure imediatamente o proprietário e negocie com ele esse pagamento. Uma sugestão que eu dou, por exemplo, é combinar com ele de pagar durante essa pandemia só metade do valor do aluguel e o saldo que você ficar devendo nesse período você joga lá para frente e paga de forma parcelada a partir de quando a pandemia encerrar e a atividade econômica voltar ao normal, você conseguir voltar a trabalhar ou conseguir reabrir a sua loja. Muita gente está com um negócio aí fechado nesse período, não está podendo funcionar. Enfim, essa é uma alternativa que tem grandes chances de dar certo, porque para o proprietário não é interessante que você fique inadimplente e é muito pior se ele tiver que te colocar para fora do imóvel por conta de descumprimento contratual. Então, não deixe para depois. Tome essa iniciativa agora. Eu até estava escutando um podcast do Nerdcast Empreendedor com o Flávio Augusto, que eles falam exatamente sobre isso. O Flávio chegou a dispensar o recebimento de aluguéis de alguns inquilinos com quem ele tem uma relação comercial relevante, como por exemplo franqueados dele que usam as instalações, usam imóveis que são dele. Então ele chegou até a dispensar o pagamento nesse período da pandemia para que as pessoas consigam ter um fôlego e continuem exercendo atividade, continuem com um contrato de locação com ele. Então essa é uma medida que é simples de ser tomada, depende só de você comunicar o seu proprietário e negociar com ele. Eu acho que uma boa conversa é a solução para muita coisa. Como ponto número 2, eu queria falar sobre os empréstimos bancários. E aí, nesse ponto, existem duas situações distintas. Quem já tem empréstimo ou quem quer contratar. As pessoas que já têm empréstimos e que não estão conseguindo arcar com essas prestações, elas podem fazer uma renegociação junto ao banco. Quanto a isso, eu queria fazer um alerta. Eu trabalhei durante 18 anos em banco. Desses 18 anos, eu passei 12 em agência. É muito ruim para o cliente quando ele começa a ter um histórico de atrasos recorrentes. Então, se você começar a atrasar as suas prestações, o seu cadastro do banco, que tem uma avaliação, uma nota, vamos dizer assim, essa sua nota vai diminuir. E isso é muito ruim para você, porque passado esse período, pode ser que você queira contratar um empréstimo para expandir seu negócio, ou financiar um imóvel, ou financiar um carro, e a sua nota está inferior, pode te abrir menos portas em relação a esses financiamentos. Você pode conseguir um valor inferior ao que você poderia, ou um prazo mais curto, enfim. Então é muito importante que você se atente para isso. E antes de você ficar inadimplente, você já se antecipe e procure o gerente para verificar a melhor forma de renegociar essas dívidas. Alguns bancos estão oferecendo o que a gente chama de pausa. Pausa é um período que você fica sem pagar a prestação, o contrato continua valendo, só que você vai ficar, sei lá, 5 meses sem pagar a prestação. É importante lembrar que nesse período corre juros, então é importante você conversar com seu gerente e verificar como é que vai ser feita a cobrança de juros desse período de pausa, para que você não seja pego de surpresa. Mas se essa for uma alternativa viável, uma alternativa que cabe no seu orçamento, talvez seja uma alternativa interessante. Uma outra questão é a renegociação de dívidas. Se você tem dívidas de prazo mais curto e que você não está com a prestação alta, que você não está conseguindo pagar nesse momento, você pode fazer uma renegociação para alongar o prazo desse financiamento ou contratar uma linha que tenha taxas de juros mais interessantes e trocar essa dívida, trocar o perfil dessa dívida. Com isso, você pode conseguir uma prestação que caiba no seu orçamento nesse momento e que te tire desse sufoco financeiro. Algumas empresas estão tendo dificuldade de honrar seus compromissos e algumas pessoas físicas também. E aí precisam recorrer a empréstimos pessoais. O empréstimo nunca deve ser a primeira alternativa. Se você ou a sua empresa tem reservas financeiras, na maioria dos casos é interessante utilizar essas reservas e deixar essas linhas de crédito apenas para um último caso. Mas se você já fez de tudo, não consegue encontrar uma outra solução, pesquise. Entre nos sites dos bancos, verifique. É sempre mais interessante você primeiro verificar com os bancos que você tem relacionamento, porque normalmente as taxas de juros, os prazos são muito mais interessantes para aqueles clientes que já têm relacionamento com o banco.
Então, procure o banco com quem você tem relacionamento em primeiro lugar. Se as condições não forem interessantes, procure outras instituições. Eu entrei no site dos 4 principais bancos do Brasil, que é a Caixa, o Banco do Brasil, Itaú e Bradesco. E em todos eles tem linhas específicas para o Covid-19. Eu não cheguei a fazer simulações, mas há várias notícias dizendo que alguns bancos reduziram as taxas de juros, outros bancos não reduziram, mas criaram outras condições para que o cliente tenha acesso a esse crédito, como alongamento de prazo de dívida, ou linhas de crédito com carência, enfim. De qualquer forma, vale a pena você entrar no site do seu banco, entrar em contato com o seu gerente e verificar se há alguma alternativa interessante para você. Mais uma questão para vocês terem atenção. O fato do banco estar com linhas específicas voltadas para o Covid-19 não quer dizer que todas as pessoas que requererem essas linhas de crédito serão aprovadas. Todo banco tem seus critérios de avaliação de empréstimos e o cliente é submetido a essas avaliações. O valor que você vai conseguir pegar, o prazo, a taxa de juros, a linha que você vai ter acesso, tudo isso depende do seu histórico enquanto empresa, ou no caso de pessoa física, da sua renda mensal, enfim. Você vai ser submetido a uma análise do banco que vai levar em conta essas questões e vai levar em conta também aquilo que eu já falei anteriormente, a questão do seu histórico junto ao banco. É muito importante que ao procurar uma linha de crédito, você não vá com aquela expectativa de que tem 100% de chance de ser aprovado, porque isso não é verdade. Então, procure a instituição financeira que for mais conveniente para você. De preferência, comece conversando com aquelas com quem você tem relacionamento. Se não conseguir nada interessante, pesquise em outras instituições. E antes de tomar qualquer decisão que envolva empréstimos, verifique atentamente todas as condições desse empréstimo. Prazo de carência, taxa de juros real, valor da prestação, quando é que vai começar a primeira prestação, se você vai ter que dar algum bem em garantia ou não. Como terceiro ponto, eu gostaria de falar sobre o atendimento dos bancos. O atendimento dos bancos está contingenciado. A maioria deles está tendo que tomar medidas para manter a distância de 1 metro das pessoas. Há vários funcionários faltando, porque alguns são de grupo de risco, estão fazendo home office, estão contaminados, estão internados, enfim. Então, a situação do atendimento pode estar comprometida. Em algumas regiões, inclusive, tendo horário diferenciado de atendimento. Tem alguns bancos que estão abrindo mais cedo para os idosos, enfim. Então, antes de você ir ao banco, verifique no site da instituição se o banco como é que está sendo o funcionamento daquele banco. Tente resolver a maior parte das coisas pelo chat, pelo 0800, por e-mail, fale com seu gerente por telefone. Se não for possível contratar um empréstimo por meios alternativos, faça tudo o que for possível por esses meios e só compareça à agência realmente na hora do vamos ver lá para assinar o contrato. Como quarto ponto, eu queria falar sobre o auxílio emergencial. O auxílio emergencial vai ser pago pela Caixa para pessoas cuja renda pessoal seja de até 500, deixa eu pegar aqui minha cola, 522,50 e a renda familiar seja de no máximo 3.135. Então, se você está nessa situação, você vai ter direito a esse auxílio emergencial de R$600 e as condições, o calendário para saque e tudo mais, estão lá no site da Caixa. Eu vou colocar o link aqui na postagem para que vocês tenham acesso a essa tabela. Em relação a isso, eu tenho 2 alertas. É muito importante que você verifique esse calendário antes de procurar a Caixa, para não se expor ao risco de contaminação à toa. E como segundo ponto, é muito importante que você não forneça dados pessoais para pessoas que não são funcionárias da Caixa. Nesse momento difícil, muita gente está utilizando o desespero das pessoas para aplicar golpes, pedindo dados pessoais para motivos escusos. Então, não forneça seus dados pessoais se não for para um funcionário da Caixa. Entre sempre em contato com a Caixa pelas linhas oficiais, todos os meios de contato estão lá no site e evite cair nesse tipo de golpe. Uma outra coisa interessante, como quinta medida, é o saque do fundo de garantia. Em relação ao saque, o valor vai ser de R$ 1.045, que vai ser pago a partir de junho de 2020. Não adianta comparecer à Caixa antes desse prazo. É importante que você acompanhe as notícias e acompanhe o calendário que a Caixa vai disponibilizar de saque de acordo com a data de nascimento. É importante também frisar que esses 1.045 não são por conta, é por pessoa. Então, se você tem mais de uma conta, de qualquer forma, o limite vai ser 1.045. Para qualquer dúvida, é importante consultar o site da Caixa. Lá é a fonte mais fiel de informações. Eu vou colocar aqui na descrição o link do site da Caixa, onde eu busquei as informações, tanto do auxílio emergencial quanto do FGTS. Resumindo o que falamos hoje, como ponto número 1. Se você está tendo dificuldade de pagar o valor do aluguel, renegocie com o proprietário.
Como ponto número 2, relacionamento com os bancos. Procure as instituições financeiras com quem você se relaciona antes de você ficar inadimplente, renegocie possíveis créditos. Se você estiver precisando tomar crédito, fique atento às condições e não vá com a expectativa de que você vai ser aprovado, porque os bancos, mesmo nesse momento complicado, eles vão submeter você a uma análise de crédito com base no seu histórico. Como ponto número 3, procure os meios alternativos antes de comparecer ao banco para poupar tempo e evitar a questão da contaminação. Como ponto número 4, se você tem direito ao auxílio emergencial, fique atento ao calendário divulgado pela Caixa, às condições que você tem que cumprir para ter esse acesso. E fique muito atento com a questão de pessoas inescrupulosas que estão pegando os dados pessoais para aplicar golpes. Então, não forneça seus dados pessoais para quem não é funcionário da Caixa. Como ponto número 5, fique atento ao saque do fundo de garantia até o limite de R$ 1.045, com pagamento começando em junho de 2020. Eu vou fazer um novo vídeo com outras medidas que vocês podem adotar. Esse novo vídeo eu vou publicar nas próximas semanas. Se você tiver outros temas, outras dúvidas ou alguma dúvida em relação ao conteúdo desse vídeo, fale comigo aqui nos comentários ou manda para mim por e-mail ou pelas redes sociais, que eu vou fazer questão de responder as suas dúvidas. Então por hoje é só. Se você ainda não me segue nas redes sociais, dá uma olhadinha no Instagram, no Facebook. E em breve também eu vou lançar um site. Eu vou colocar notícias desse site por lá, tá bom? Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.